Quem é que está mesmo nas ruas? O que querem essas pessoas? Por quê? Que é diferente de o quê? Por que elas estão nas ruas? O que motiva? É igual esse movimento em todos os lugares? Qual é a relação que tem do movimento na Turquia, em Wall Street, na Islândia, em São Paulo, em Pelotas? É igual? Ele vai parar ou vai continuar? Como é que vai ficar depois? Que interesses, vereador Viana, movem as pessoas quando tem um movimento desses? É igual os interesses? O interesse do PSDB é o mesmo do PT? É o mesmo do vândalo? O rico da Febraban tem o mesmo interesse nisso do que tem um pobre? Do que tem o cara da classe média? É o mesmo? A maioria dessas perguntas ainda não temos respostas. Algumas a gente já consegue perceber. A massa da classe média não foi a pobreza, não foi a camada mais rica que foi para a rua. Ou alguém vai me dizer que 11 mil pessoas em Pelotas, a grande maioria universitária é a pobreza? Não é. É as camadas ricas? Também não é. Como é que elas se organizaram, essas pessoas das camadas médias? Eu estou falando de Pelotas. É diferente de São Paulo, onde o transporte público foi o que organizou. Diga-se de passagem, depois de anos de preparação daquilo, não é a mesma coisa que Pelotas. Eu não sabia, por exemplo, nunca soube que tivesse um movimento em Pelotas preparando isso. Tinha um movimento tentando isso aqui em Pelotas? Tinha, não dá para desconhecer isso, mas não tinha força nenhuma. Eu lembro dos indignados de Pelotas, logo após os indignados da Espanha, não reunia, 200 pessoas, há pouco tempo atrás. Se criou uma condição para se repetir São Paulo em vários lugares. E se repete de forma diferente, porque os atores que entram em cada cidade são diferentes, porque o controle e a preparação do movimento em cada lugar é diferente. É por isso que em Porto Alegre, os quebra-quebra foram muito violentos, muito violentos. Na Borges de Medeiros, tinha gente no 8º, 10º andar em que crianças passaram mal de tanto gás lacrimogêneo que tinha na rua. No 10º andar do edifício, lá em cima. Aqui não teve uma bomba de gás lacrimogêneo, uma. São diferentes. A internet modifica as relações de informação e de poder, sim, influencia muito. O que querem essas pessoas? Muita coisa, querem tudo, ao mesmo tempo e agora. Surge outra pergunta: quando é que, vereador Adinho, os governos terão condição de responder a isso? Em que velocidade? Eu acho que a presidente Dilma, nas duas aparições dela, ela foi muito bem. Na primeira, ela falou bastante e indicou muito pouco caminho. Era tudo muito genérico, porque havia muita gente em cena. Não dá para tu dizer, olha, esse aqui está certo, mas ela não pode ficar como se não tivesse acontecendo nada. No segunda aparição dela, ela reuniu 56 pessoas de todos os estados brasileiros, chamou o Congresso Nacional, chamou o STF e propôs um pacto. As propostas que podem atender agora e que estão paradas, vamos agilizá-las. Foi isso. A proposta de 10% do PIB para a educação, 100% dos royalties do petróleo para a educação, a proposta de reforma política, a proposta de fechar mais o cerco à corrupção na política, a proposta de maiores investimentos na saúde. Eu acho até que tinha que ser um nome tipo PAC da saúde. Eu não vi até agora isso, já que tem PAC de mobilidade, PAC de restauração de prédio, PAC da habitação. Tinha que ter um PAC da saúde também, acelerar os investimentos nisso. Mas essas propostas foi um acordo que fez o presidente Dilma e Congresso Nacional, e o próprio STF, Joaquim Barbosa, estava lá participando. Agora, a velocidade disso não é bem assim. Não é bem assim. Por exemplo, dos royalties do petróleo, tem muito contrato que já está amarrado. Não pode agora
Se fosse assim, os pedágios aqui, por exemplo, a gente acabava com eles na hora que quisesse. E não acaba por quê? Porque tem contratos amarrados, tem jurisdição em cima, tem direitos garantidos, por mais canalha que seja, por mais absurdo que seja aquele pedágio, e é. Por que os governantes não conseguem chegar e dizer, ó, sai daí, ô Ecosul? Porque a Ecosul assinou lá num governo que dá até... Bom, isso não significa que devamos não lutar com isso, que não pode ser um movimento em cima e rever e novas brigas na justiça, mas tem contratos. Por que as pessoas estão na rua? Além das reivindicações que eles querem tudo agora, e isso não é bem assim para resolver. Não é bem assim. Se nós pudéssemos instituir um imposto que o Fórum Social Mundial brigava, vão pegar as grandes fortunas, vão taxar o imposto 1%, cálculo feito por especialista, não é opinião minha, 1% de imposto sobre as grandes fortunas do mundo resolveria, acabaria com a fome na África inteirinha, em 10 anos. 1% taxando as grandes fortunas. Mas vai fazer isso para ver. Quem é que financia a grande mídia? É o povo? É a classe média? Não, são as grandes multinacionais, são os grandes bancos. E aí se cria toda uma ideologia, né? Está certo, assim que o mundo anda. Os partidos políticos, respondendo ainda, por que as pessoas estão na rua? Os partidos políticos estão questionados, os governos estão questionados, a imprensa está questionada, ou alguém nega que grande parte da população de São Paulo sai às ruas para gritar contra a Rede Globo, incendiar carro da TV Record. Olha, não se iludam, o pessoal da imprensa, de achar que eles estão como estavam há pouco tempo atrás, porque não estão mais. Não estão mais. As pessoas se sentem também enganadas, assim como pelo PT, pelo vereador, pelo outro partido, se sente enganada pela imprensa também. Ou não? Então a imprensa, que trate de pensar que a instituição imprensa perde espaço para a internet também. E que a informação que antes era monopólio de órgãos da imprensa, hoje não é mais. Hoje qualquer um é capaz de dizer, o diário tal mentiu, o que aconteceu foi isso aqui. E isso tem uma velocidade de propagação maior que o jornal. Então o povo está na rua porque ele quer mudanças, isso é legítimo. O povo está na rua porque esgotaram as instituições para essa geração que veio pós-PT. Muita gurizada que está na rua nunca participou de movimento nenhum, não se encantou com o início do PT, não participou da luta contra a ditadura, e ele vê um mundo pasmacento, um mundo onde a democracia não responde. O vereador Marcola tentou aqui fazer um esforço para dizer, olha, tem coisas boas aqui. Eu sou obrigado a concordar com ele, claro, mas essa camada que está na rua, vereador Marcola, não enxerga isso. Ele enxerga um jogo de faz de conta. A corrupção, que não é monopólio da política, isso é uma coisa que desgraçadamente a imprensa costuma vender essa ideia. Ou por acaso, aquele pessoal ali que fez aqueles dedos de silicone, que eram tudo da área da saúde, inclusive tinha médico no meio, pegava um monte de dedo de silicone para digitais e passavam no reloginho, eram políticos. O pessoal que adulterou leite aqui nas colônias que recolhiam leite aqui no estado, eram políticos. Os jornalistas que recebem altas fortunas para proteger político, é político. A empreiteira que compra governo para poder ganhar licitação, é político. A corrupção não é coisa só de político. A corrupção está na sociedade e tem uma impunidade terrível. Agora, a face visível da corrupção é os políticos. A igreja tem corrupção, o exército tem corrupção, a polícia. Quem nunca viu no Rio de Janeiro um flagrante de um policial recebendo dinheiro de um traficante para deixar o cara traficar? Quem nunca viu isso? E desgraçadamente vem. Mas também é verdade que o meio político é altamente corrupto, o sistema nosso é aberto à corrupção. Não tem caminho melhor para o cara se livrar de altas dívidas com o banco público que virar deputado e poder traficar influência.
Tem político no Brasil, no norte do país, que qualquer governo que seja, que o ministro das energias, o ministro, vai ser ele que vai, porque ele faz uma bancada de canalhas lá. E isso também é verdade. Agora, nós estamos longe de entender o que está acontecendo. Longe de entender. Eu não tenho, ao lado dos cientistas políticos que eu já ouvi, né, eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei onde vai parar. Mas uma coisa a gente pode dizer. Se a gente quiser, vereador Marcola, aliviar essa pressão, não vai ser com discurso, vai ser com uma coisa: mais democracia e mais transparência. As pessoas têm que participar mais e elas têm que saber o que está errado aqui dentro, onde elas não se sentem representadas. Elas têm que saber. Os podres têm que sair, têm que ser discutidos pela sociedade. Não pode o parlamento ficar lá numas ilhas, assim, os governos, e as pessoas ficarem lá esperando que um iluminado surja, ou que alguém descubra. Não. Não. E a população tem que parar de entender que a corrupção é uma coisa que está aqui ou está ali. A corrupção está em tudo que é lugar. Eu não sou religioso, mas eu sei que há 2000 e poucos anos atrás, um tal de Judas traiu Cristo. Ele não era vereador nem deputado. Eu digo isso para dizer que a corrupção vem de longe, não é uma coisa de agora. E não é aqui, em tudo que é lugar do mundo tem. Mas a democracia e a transparência, para mim, é a resposta que nós temos que dar. Se não dermos isso, eu me atrevo a dizer, isso não vai parar. E vou dizer mais, não tem que parar. Porque se parar, volta aquelas facilidades, aquele distanciamento, aquela coisa que parece que está tudo bem, e não está. Se tivesse, as pessoas não estariam na rua. Não está bem no serviço, não está bem no imposto que se arrecada, que é desigual. Rico não paga imposto neste país. Quem paga imposto é trabalhador que vem descontado direto. Quem paga imposto é pobre, que quando compra, ele compra o produto e paga o imposto junto. O rico contrata escritório para não pagar imposto. E esses, os milionários, os banqueiros, os grandes, os que vêm para cá, instalam telefônicas aqui e cobram R$50 por um telefone fixo, parado. As telefônicas, as tinhas, claro, estão tranquilos, assistindo de camarote. Aí ficam um brigando pela cura gay, o outro brigando pela PEC não sei o que, muitos não sabem o que é essa PEC. Vem na televisão e começam a repetir. Né? Enquanto isso, o Eike Batista, o dono do banco, o grande milionário, está lá. E alguns até estão gostando, porque o cara que tem muita soja para vender hoje, se o dólar levantar, ele recebe em dólar, está bom para ele esse negócio. Para a oposição no Brasil, a Dilma, que era a favorita, só não se sabia se era primeiro ou segundo turno, agora não é mais. Não se sabe mais se ela pode ganhar ou não. Tá bom também. Então, o que eu quero dizer, vereador Adinho, que essa unidade que o senhor quer, ela não existe. Porque os interesses são muito diferentes. Tem gente que gosta disso. Desde o pequenininho, o vândalo, que adora isso para poder roubar, até o grande, que para ele interessa subir o dólar porque ele vende para o exterior. Até a oposição interessa também, em certa medida, porque a Dilma vai chegar não tão bem na próxima eleição. Então essa unidade não. Agora, transparência na coisa pública, isso sim, todos nós temos que fazer. Ou então, arque com as consequências de jogar escondido.